Bem-vindo, dona Érica. Você está pegando hoje a última aula do Conceitos Básicos de Centros de Forças. É um resumão, mas eu não trouxe como padrão de imagem aquelas imagens que nós estamos acostumados a ver na internet. Eu trouxe alguns padrões que os médiuns, pelas minhas experiências, se assemelham com o que os médiuns percebem e veem. E eu espero que realmente seja isso. E hoje nós vamos falar sobre o centro de forças e pensamento para explicar um pouquinho mais para frente o que acabou de acontecer com a Lilian quando eu fiquei atrás dela. Como o nosso pensamento e a nossa vontade é de uma força hecatômica, nós ainda bem não temos conhecimento da força que nós temos. Se nós tivéssemos pleno conhecimento com o atual estado moral que nós estamos e com o atual instinto que nós estamos, nós já com certeza teríamos vaporizado esse planeta, dado a intensidade das nossas energias mentais. Mas vamos começar sobre os centros de forças. O que essa imagem nos diz? Que os centros de forças são característicos marcantes do corpo físico. Todos nós temos centros de forças. E eles são marcantes do corpo físico porque muitos ainda não compreendem que os centros de forças não estão no corpo físico. Eles estão um pouquinho projetados do corpo físico, em torno de 1 centímetro a 2. E nós temos centenas de centros de forças, alguns mais específicos, outros mais conhecidos, outros nem tanto. Mas todos eles atuando, mantendo alguns mecanismos em nós. E eles se fazem cada vez mais intensos, colocados na comunicação com o plano espiritual. Não importa, no momento que nós nos colocamos em comunicação com o plano espiritual, nós estamos em pleno acionamento dos nossos centros de forças, tendo conhecimento ou não. A partir desse pequeno momento que eu introduzi, dessa introdução, cada centro de força vibra na sua frequência. Nós estamos falando aqui de energia, e cada célula, centro de força, gira em seu sentido e com a sua velocidade. O que está dizendo aí? Que o nosso centro coronário é o centro de força que gira com maior velocidade e num sentido específico para captar as energias do plano superior. O nosso centro cerebral, um pouco lateral, contíguo ao centro de força coronário, também gira praticamente na mesma velocidade do coronário, mas um pouco abaixo, com cores diferentes. E assim todos os demais centros de forças vão girando de acordo com a energia que lhe é específica. Jamais podemos dizer, de uma forma ampla, que o meu centro de força frontal gira na mesma velocidade de qualquer um de vocês. Ele pode girar numa velocidade menor ou numa velocidade maior. Ele pode emitir cores mais claras ou cores mais escuras. O que acontece com todos nós. Mas mesmo que nós estamos nesse padrão de ambiente, com a mesma energia, nos submetendo a esse mar de energia que está aqui, cada centro de força nosso gira de uma forma, emite uma luz. Depende do estado evolutivo do espírito. E não é o estado evolutivo da mente, da inteligência, do conhecimento, e sim moral. Com isso eu estou dizendo que moralmente nós podemos ter aqui um encarnado muito elevado, que nós vulgarmente no processo inteligente nós classificaríamos como medíocre, mas ele está com o centro de força frontal e os demais muito mais ativado do que os nossos, embora seja medíocre em termos de conhecimentos para nós. Essas cores são muito próximas do que os médios veem. No coronário? Oi? No coronário?
Em qualquer um dos centros, eles sempre vão oscilar nessas cores, nesse padrão de cor. Porque quando nós ativamos um centro de força, nós ativamos o girar das células. Aqui está como células para que nós possamos compreender de uma forma um pouco mais simplificada. Porque na verdade a célula em si são partículas quânticas que vibram numa determinada frequência e que emitem padrões de cores. O que estamos tentando esclarecer para que vocês entendam completamente as aulas anteriores? Ao girar, as pequenas moléculas das células se chocam, emitindo uma energia da forma luminosa. Então, todas as vezes que nós vemos centros de forças brilhando, é o choque de células que emitem essas descargas elétricas ou quânticas que brilham. O que acontece com o choque de dois átomos? Não emite uma energia? E essa energia não é proporcional à quantidade de energia que cada um contém e da velocidade do choque que é obtido? Maior ou menor? Os centros de forças fazem esse processo continuamente. Esse vibrar quântico, esse vibrar nuclear em si mesmo. Daí, quando nós fazemos os passes, fazemos a medição do campo áurico, nós estamos medindo esse campo luminoso de energia. Por isso que o Donizete diz assim: eu percebi que da mão da Lilian saiu uma luz. Eu percebi que da mão do Sidney saiu também uma luz, mas não foi tão intensa quanto a da Lilian. Por quê? Porque a frequência vibratória do Sidney, que não sabe trabalhar ainda com isso, é mais baixa do que a da Lilian, que já sabe trabalhar. Mas o princípio é o mesmo, ele não muda para qualquer um de nós encarnados. Por isso que Jesus nos disse que no mundo espiritual, nas leis do Pai, não há preferidos. Não há aqueles que têm mais e outros menos. Depende de nós mesmos avançarmos. Cada frequência de cada centro é diferente. Então, cada um de nós, cada centro tem uma frequência e cada centro é diferente de um e do outro. Mas nós, pela última aula, ficamos vendo que o coronário controla todos. E o centro de força cerebral vai atuar de uma outra forma associado com aquilo que nós estamos recebendo ou projetando. Portanto, o choque é diferenciado e os comprimentos de ondas diferentes, portanto, cores diferentes. Com isso, nós estamos dizendo, meus amigos, que quando médiuns dizem para nós que percebeu no momento do passe, isso acontece em algumas casas aqui, estou só alertando que se vier pessoas procurando e falarem sobre isso, vocês estarão entendendo o que ela está falando. Dizem assim: olha, eu não posso continuar com o passe, ou eu vou ter que recomeçar o passe, porque você se movimentou na cadeira e os seus centros de força se deslocaram. Isso é uma ignorância de um tamanho absurdo. Não existe isso. O médium, aquele que se propõe a aplicar o passe, ele não sabe o que está fazendo. Ele não tem o menor conhecimento disso. Não é qualquer movimento do nosso corpo físico, não é qualquer movimento ao entorno de nós que altera essa frequência. Essa frequência ela é alterada pelo pensamento. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Só para vários centros de força. Existe um mais forte que o outro ou é o mais forte, o que controla realmente é o coronário e o cerebral. São os que controlam todos os outros. Mas eles estão sujeitos a algumas questões do nosso pensamento. Eu fico coincidência de um negócio sobre sair do cientista, descobrir os centros de força. Ele falou sobre centros de força. Interessante. Porque o coração é muito mais forte das energias do coração do que o próprio cérebro. Isso. O campo magnético do coração é maior. Isso é comprovado cientificamente. Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver. Tem a ver sim. Tem a ver sim. Só que é um estudo em que nós temos que aprofundar cada centro de força e ver onde ele se localiza e com quem ele se relaciona. Mas só para ter uma
vaga noção, o Dr. Romário, no Embriologia e Espiritualidade, que é um livro que ele tem, maravilhoso, ele nos diz claramente que os primeiros neurônios surgem no coração, não é no cérebro. Os primeiros neurônios são no coração, depois migram para a estrutura que se tornará o nosso cérebro. Para cada centro de força, as células giram mais rápido, portanto, cores mais intensas, e assim os gradientes de cores de fora para dentro. Quando nós somos inexperientes na questão dos campos de forças, nós nos perdemos, porque nós tentamos ver o gradiente de cores de dentro para fora, mas nós não sabemos como fazer isso. Então ele diz assim, é de fora para dentro, porque o que nós olhamos logo de cara, aqueles que conseguem perceber os centros de forças trabalhando? Vê aquela cor maravilhosa, aquele giro no espaço espiritual, e tenta identificar por ali, mas não vai conseguir jamais, porque nós temos que identificar de dentro para fora, da sua origem. Aí nós conseguimos perceber o momento em que o campo de força é acionado e por qual energia. O potencial mediúnico que cada um de nós carregamos é inenarrável. Se nós acreditarmos que somos capazes de fazer esse tipo de análise e fazer esse tipo de pesquisa em desdobramento, não tenham dúvida que conseguirão. Daí, mais uma vez, Jesus sobre a fé. Se tendes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer muito mais do que eu faço. O Mestre Jesus, ele, quando colocava as suas falas, ele estava indo muito além do que muitos de nós ainda imaginamos, muito além. Tudo bem? Não se percam nos gradientes de cores, nós vamos avançar um pouquinho mais para entenderem. Pensamento. O pensamento e toda qualquer energia se propaga na forma de ondas, sim ou não? Tudo se propaga na forma de ondas, não é? Cada ser emite em seu próprio tipo de onda, variando a frequência e o comprimento, usando a energia do corpo encarnado e a força do pensamento. Então nós usamos a energia do corpo encarnado e a força do pensamento? Usamos. Prato cheio para espíritos vampirizadores. Energia do corpo. Se o espírito é vampirizador, ele está em que nível de frequência? Um pouquinho acima da nossa, ele está basicamente na matéria densa. Só que ele precisa se sustentar, porque ele está na terra, mas não está na terra. E aí, quando nós desconhecemos o nosso potencial de energia e a força do nosso pensamento, nós estamos sujeitos aos processos obsessivos, vampirizadores, fascinadores e subjugadores, por não sabermos lidar com as ondas mentais e com as ondas que o nosso corpo emite o tempo todo. Quem é que diz assim, nossa, hoje você está mais quente do que ontem, ou hoje você está mais frio do que ontem? Que tipo de onda nós estamos emitindo? Ondas caloríficas, não é? Por que nós tiramos o agasalho? Porque o agasalho retém essas ondas e nós vamos ficando cada vez mais aquecidos por nós mesmos. Compreendendo isso, que todo pensamento e qualquer forma de energia se propaga na forma de ondas, lembra dessas cores aqui, dona Lilian? Você diz assim, está tudo colorido? Energias são pequenas partículas quânticas semimateriais. O que é o perispírito? O que é o perispírito? Semimaterial quântico. E se é quântico, as físicas de Newton não servem mais. A física de Newton não serve mais. O que Newton nos diz? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é isso? Tenta sentar no lugar de Sidney, mas na física quântica ocupa. Daí a vibração da aeronave. Mesmo espaço, entendeu? Não possui massa ou volume. Perispírito possui massa e volume? Não. Porém, tem uma propriedade semelhante ao que conhecemos como densidade. Por isso que os amigos espirituais dizem assim, perispírito denso,
perispírito que é essenciado, perispírito, não é isso que eles falam? Densidade. Densidade energética vibracional, podemos traduzir assim. Se a densidade energética vibracional é maior, mais brilho emite. Se ela baixa, mais e menos campo energético eu vou produzir. O que significa isso? Densidade energética vibracional está relacionada com os campos de força, centros de forças. Quanto mais eu me ligo à espiritualidade maior, qual é a minha densidade de energia? Muito maior, porque o meu coronário está aberto. E o meu coronário estando aberto, todos os demais centros de força se abrem, porque eles estão interligados. E ao estar interligado, e nós acionamos esse centro de força coronário cada vez mais, o que acontece com a espiritualidade maior que trabalha conosco? Se aproxima. Joana de Ângeles diz que nós somos um fanal, isto é, um farol, quando abrimos os centros de forças. E por incrível que pareça, os amigos espirituais mais próximos de nós trabalham numa frequência de amor, mas eles estão muito próximos de nós e eles precisam serem reabastecidos seus centros de forças pelas nossas vibrações de amor, porque eles se cansam. Porque navegar nesse mar de energia pesada que é o planeta Terra não é fácil. É fácil para os que estão no plano vibracional mais baixo, mas aqueles que estão mais elevados precisam de muita força. Por isso temos que vibrar com os amigos espirituais, abrir nossos centros de forças para eles. O trabalho na reunião mediúnica, quando nós nos preparamos para a reunião mediúnica e nós entramos em prece, e nós fazemos o quê? Senhor, nos abençoe, nos proteja, traga-nos a segurança necessária, que possamos vibrar pelos nossos irmãos. Muitas vezes nós esquecemos dos amigos espirituais, esquecemos deles. Que os nossos amigos que aqui estão conosco recebam, quando nós falamos recebam, a vontade entra, recebam a minha vontade, as energias que estamos doando, de amor, de coração, vai para eles. E eles, que nem uma carga de oxigênio nova, certo, meu amigo? Quando a taxa de oxigênio está baixando, né? CO2 está subindo, o que você fala lá para o anestesista? Aumenta aí, Quando é ao contrário, dos espíritos obsessores, né, que vêm alguma coisa assim, eles também precisam um pouco da carga material da gente, eles estão meio perdidos, eles não sabem que estão lá o cara. Sim, mas o mecanismo é parecido, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. O mecanismo de doação para aqueles sofredores ou adversários ou espíritos que estão numa densidade menor, eles recolhem essas energias, eles se banham dessas energias, mas o mecanismo de recepção é diferente dos amigos espirituais. Os amigos espirituais recebem essas energias pelos centros de forças, coronário, frontal, laríngeo e cardíaco. Os irmãos em sofrimento recebem pelos básicos, então eles vão receber energias muito mais baixas, uma intensidade bem menor, apenas para que eles possam se sentir melhor no ambiente, conseguir falar. E muitas vezes os espíritos dizem assim para nós: eu estou muito fraco, eu estou tão fraco que mal consigo falar, eu mal tenho forças para me sustentar. Alguns até dizem: estou numa cadeira de rodas, alguém está me segurando. Nesse momento, o dialogador, o elemento de sustentação tem que doar energia, tem que doar, não pode ficar na conversa. Meu amigo, eu sei que você está falando com sinceridade que está muito fraco, receba um pouco da energia suficiente para que você fale comigo, se limita. Você diz assim: receba toda a energia que eu posso lhe dar, já era, porque você está abrindo toda a sua vontade para ele, e a vontade é determinante. Lembre-se que a vontade está acima do livre-arbítrio, da espiritualidade. Se você quer doar, eles não interferem. Então você receba a energia que eu estou lhe doando, o suficiente para que você fale comigo. Já limitou. As ligações se fazem ponto a ponto. Nunca pensaram nisso? Tem que tomar cuidado no diálogo. O diálogo é uma fonte riquíssima de conhecimento, mas também de ensinamento.
E é nesse padrão que nós estamos, densidade energética vibracional. Hora do amigo espiritual, na reunião mediúnica, o que nós falamos? Estamos encerrando o trabalho com os espíritos sofredores, com aqueles que vieram para ser socorridos. Nós estamos já mudando o campo fluídico. E no momento do amigo espiritual que vai receber, o que nós dissemos? Pedimos que a luz maior se faça no nosso ambiente, para que os nossos amigos possam falar conosco, para que eles se sintam confortáveis entre nós. Nós estamos preparando o ambiente para eles com os nossos centros de forças. Tudo bem? A energia, em seu princípio fundamental, é leve e sublime. A energia, na sua fonte, como é uma fonte de um rio quando ele nasce? Limpa, não é? É pura, oxigênio, não é assim? Vai descendo, vai contaminando, não é? A energia é a mesma coisa. No seu princípio fundamental, ela é leve e sublime. Quando nós sabemos isso e guardamos isso, todo amigo espiritual que se diz elevado, carrega essa energia. Porque o frontal é o campo projecional da espiritualidade. Brilho total, e ele não consegue sustentar. Ele bloqueia com o centro da palma da mão. Não é a mãozinha dele que está ali. São centros de forças entrando em ação. Tudo bem? A frequência do pensamento emitido é capaz de alterar as partículas quânticas. Foi o que eu fiz com você, antes dele chegar. O que você sentiu aqui atrás? Nossa, muito ruim. Muito ruim, não é? Então percebam, porque o Toninho e o Cid estavam aqui. Eu fui dar um exemplo para a Lilian de como um encarnado envolvido por obsessores, ao se posicionar atrás de alguém, de qualquer um de nós, e com a vontade e a sua projeção de centro de forças, afeta o outro encarnado de uma forma que ele não esperava, porque ele confia no outro. Nós confiamos um no outro, mas se nós nos descuidarmos e nos permitirmos esse tipo de acesso, é difícil sair depois. A frequência do pensamento emitido é capaz de alterar as partículas quânticas, aumentando ou diminuindo a densidade energética vibracional. Se o meu pensamento vai para Jesus, a minha densidade energética vibracional eleva. Busca a paz, eleva. Por isso que os amigos nos dizem: orem pelo planeta. Que quando nós entramos em oração pelo planeta, nós estamos aumentando a nossa vibração nesse campo de densidade. Mas se nós entramos no processo de sofrimento, falta de esperança, desequilíbrio, raiva, conflito emocional por tudo que nos cerca, nós estamos diminuindo a nossa densidade. E ao diminuirmos a nossa densidade, nós nos tornamos aliados inconscientes daqueles que querem que a humanidade não progrida. Olha que interessante. Quanto mais informações ruins chegam a nós, por mais que nós nos brindemos, não estou emitindo nenhum conceito de sim ou não, é aqui ou lá, não, estou falando de energia. Qualquer tipo de informação que chegue e me causa desconforto, desequilíbrio, eu caio nesse campo. E eu sou mais um aliado inconsciente daqueles que vibram para que a densidade baixe, porque eu me sinto triste, eu me sinto sem esperança, eu me sinto desconfortável. Essa é a questão. Daí a importância de nós compreendermos que, ao lermos e ao vermos, assistirmos qualquer coisa que nos eleve, nós estamos colaborando com os amigos espirituais na mudança do planeta em si. Por que poucos gostam de Bach, Beethoven? Por que poucos gostam? Porque o campo vibracional das notas de Bach, Beethoven e Mozart é alto. Incomoda o espírito. E ao incomodar o espírito, ele muda. Não gosta de música clássica. Isso é coisa de velho. Não é. É coisa de espírito que não está pronto. Quanto mais sublime o pensamento emitido,
mais agitam-se as partículas de energia e maior é a densidade vibracional e mais leve ela se torna. Quando nós dissemos no trabalho mediúnico ou nos exercícios, expandam, confiem, aumentem o processo de expansão, é isso que está acontecendo. O médium, com a vontade, ele está vibrando, e ele vai ficando mais leve, mais leve. Aí ele diz assim, como a Ivone, quando dizia, minha mão cresceu, eu me senti desse tamanho, fiquei gigante. Não, é a energia que está se expandindo. Quanto mais se expande, mais alta é a frequência, maior é o contato com os amigos espirituais. E aqui não entra a questão de merecimento, tá? Entra a questão de moral. Ao contrário, os pensamentos ruins são capazes de diminuir a intensidade de vibração das partículas e elas ficam estagnadas e mantendo-se próximas à superfície terrestre. Os médiuns em desdobramento, no trabalho mediúnico, quando saem para o trabalho de socorro, dizem assim: estamos numa região que parece piche pegajoso. Nossa, parece que tem uma lama, parece que tem algo que me segura. É isso que está acontecendo. Essas partículas quânticas, o campo vibracional onde nós estamos é tão baixo que elas se precipitam e parece que estamos andando numa lama mesmo. E isso acontece em todos os lugares, nas nossas casas, nos centros espíritas, nos bares, nos clubes, onde nós estamos, onde tiver pensamento ruim, isso está acontecendo, em maior ou menor quantidade. Como é que nós fazemos então para trabalhar os centros de forças e mudarmos isso? Para desestagnar essas energias de baixas vibrações acumuladas, é necessária uma união de pensamentos e mentes direcionados. Por isso que tem um dirigente. O dirigente, se ele compreender esse papel, a reunião mediúnica flui tranquilo. Mas se ele não sabe isso, ele não tem noção disso, ele se baseia apenas no que ele aprendeu ao longo da vida, essas energias ficam como incrustadas no chão. Termina a reunião, nós vamos embora e a energia permanece. Que essa limpeza anímica mais densa cabe a nós. Quando nós encerramos a reunião, o que nós falamos? Analise o ambiente fluídico. Analise um ambiente fluídico, veja se não tem nenhum miasma, veja se não há energias negativas localizadas no ambiente. Tem energias, vamos vibrar para limpar, não é assim? Mas se não terminou a reunião mediúnica, nós falamos o quê? Bom pessoal, boa noite a todos, vamos para casa, que o Senhor nos abençoe, que todos possam dormir em paz, e abandonam o ambiente de trabalho sem fazer a limpeza. Quando retorna, mais e mais. Se nós temos um pensamento direcionado especificamente para essas energias, o que ocorre? A vibração conjunta é capaz de descolar esse carpete, coloquei carpete para vocês imaginarem, tá? Energético, e só assim essas energias são transformadas e dissolvidas. O que diz a vozinha? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é a energia que está, ela não será perdida, ela será transformada e reaproveitada pela espiritualidade. E normalmente a espiritualidade aproveita essa energia no plano espiritual, no socorro hospitalar, no pronto-socorro que está em cada casa. Porque aqueles que ali estão com as suas dores, com as suas feridas, precisam dessa energia mais anímica, renovada, para se curarem. Alguma dúvida até aqui? Então vamos lá. Terminando. Olha que maravilha. Praticamente única. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hã? Você perguntou se tem alguma dúvida? Como todas. Como todas. Está tão claro.